Povo de Deus, graça e paz. Chacoalha a pessoa do lado e diz pra ela assim: sai preguiça. Sai. É que foi muito churrasco, eu sei, muito doce. E aí a pessoa fica assim, meia preguiçosinha. Diz pra pessoa do lado: o culto iniciou. Pergunta pra pessoa do lado: e você sabe o verdadeiro significado de Páscoa? Sim, né? Quem participou da ceia sabe, né? Filha, canta uma música pra nós aqui, vem cá. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor. Juntos celebramos seu grande amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, continuar adorando, né? Vamos colocar de pé. Quem é a igreja do Senhor aqui, levanta a mão e diz: eu sou a igreja do Senhor. Diz aleluia. Diz glória a Deus. Como diz o meu amigo Peter, aleluia. Aê. Você pode adorá-lo com as suas palmas assim, ó. Ei, tu és o Rei. Diz: Rei, tu és o Rei. Porque ele é a estrela da manhã. Estrela da manhã, o Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, a Ele o louvor, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei. Jesus, tu és o Rei. Reina em nossos corações, pois teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Olha só. E a tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem que alto, Ele é o Rei de Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei, Jesus. Rei. Tu és o Rei. Ele é a estrela da manhã. Aleluia. Estrela da manhã, o Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, a glória, aleluia. A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, aleluia. Jesus, tu és o Rei, reina
só povo. Você pode adorá-lo dizendo: a tua igreja te adora. A tua igreja canta a ti e ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando Então declare que bem Ele é o Rei. alto, bem Aleluia. alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Diz mais uma vez: a tua igreja canta a ti assim. A tua igreja Canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando. bem alto, Diz mais bem uma vez: a tua alto. igreja canta a ti. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando que Ele é o Rei. Declare e diga: Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Forte para Ele, aleluia. Diz para a pessoa que está mais próximo de você: você poderia estar em qualquer outro lugar. Não é verdade? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas sabe por que você está aqui? Porque a graça de Jesus te atraiu. Aleluia. Diz para quem está perto de você: a graça de Jesus me atraiu. Diz para ele ou para ela: a graça de Jesus me atraiu. Aleluia. Diz: que bom que você está nesse lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar. Você pode cantar isso nessa noite? Em qualquer outro lugar, Mas tua glória me atraiu. Aleluia. Tua presença me atraiu. tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Olha para a pessoa que está perto de você e diz para ele assim: você poderia estar em qualquer outro lugar. Diz para ele ou para ela assim: mas é aqui que Jesus ordena a bênção e a vida para sempre. Diz: quando a igreja do Senhor está reunida. Diz para ela: sabe quando a igreja do Senhor está reunida? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia.
Diz para ele ou para ela assim: que bom que você está nesse lugar. Diz para ele ou para ela: porque as portas do inferno não podem contra a sua vida. Pergunta: você tem algum projeto? Pergunta para ele ou para ela. Diz: eu sou metido mesmo, você tem algum projeto? Diz: você está no lugar certo para colocar esse projeto nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu acho que ele não entendeu. Diz para ele ou para ela assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Pega na mão da pessoa do lado e diz para ela: eu quero orar com você. Diz: eu quero orar com você. Pergunta para ela se você pode primeiro. Às vezes a pessoa não quer oração. Diz para ela: eu posso orar com você? Diz: eu vou orar para que a glória do Senhor encha a tua casa agora. Começa a orar com a pessoa do lado. Diz: Espírito Santo de Deus, começa a encher essa vida, esse coração. Nós estamos aqui para te adorar nessa noite, Pai. Eu quero, antes de tudo, Pai, te pedir perdão e misericórdia sobre as nossas vidas, porque não somos dignos de chegar à tua presença, Pai. Aleluia. Pai, nós não poderíamos chegar na tua presença, perante a tua face, porque o Senhor é santo. Aleluia. E nós somos tão pequenos, tão falhos, pecadores. Mas queremos te agradecer, Pai, pelos méritos do sangue de Jesus. Aleluia. Esse sangue que nos purifica de todo pecado, esse sangue que nos lava, aleluia, que nos limpa, esse sangue que rasgou o véu do templo e nos deu permissão para chegarmos até a tua presença. Aleluia. Eu quero te pedir, Jesus, em o nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, começa a movimentar a casa nessa noite. Aleluia. Este lugar é teu, este povo é teu, Pai. Esse povo veio nesse lugar não para me ouvir cantar, mas esse povo veio nesse lugar nessa noite para te adorar, render a ti cultos e adoração e louvores. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, começa a movimentar a casa, começa a encher a casa, começa a mudar a atmosfera deste lugar. Aleluia. Que nesse lugar se estabeleça uma atmosfera de milagres nessa noite. Aleluia. Oh, Deus. Abençoa a pessoa que está do teu lado. Começa a abençoar ela. Começa a dizer palavras de bênção sobre a vida dela. Começa a profetizar bênção sobre a vida dela. Oh, aleluia. Poderia estar, diz: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Diz: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que
é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu Que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que 1000. Diz pra pessoa do lado assim: você tem que me amar. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos morar junto. Você que é casado vai entender o que eu vou dizer agora. Para você morar junto com alguém, você tem que amar essa pessoa. Amém? Vai falando, Jesus. Aleluia. Diz para quem está perto de você: eu te amo em Jesus Cristo. Fala, Jeová. Diz para ele ou para ela assim: eu te amo em Jesus Cristo. Olha para ele ou para ela agora com ar de profeta e diz: seu lindo ou sua linda. Sua linda, linda. Aleluia. Diz para ele, diz para uma segunda pessoa: eu seu lindo ou sua linda. Diz: a gente um dia vai morar junto no céu. Quem é cidadão do céu aqui, levanta a mão e diz: eu sou. Aleluia. Aleluia. Olha só, eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu diz mais uma vez: eu não sou daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Sim, ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você pode cantar isso nessa noite. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Você que vai subir diz: mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Olha só, eu não sei você, mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Jesus vem me buscar e com ele eu irei. Diz: Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem. Diz mais uma vez: Yeshua. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem sim, ele vem me buscar. Mas a igreja do Senhor, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá.
nós vamos cantar assim: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode levantar sua mão para o céu e adorar o Senhor nessa noite, dizendo para Ele assim: a Ti a glória, a Ele a a Ele a glória. Diz para quem está perto de você: o Espírito de Deus está neste lugar. Diz para ele ou para ela assim: não perde tempo. Diz: não perde de adorá-lo. Diz: não perde de senti-lo. Então diz mais uma vez assim: a Ele a Diz mais uma vez que a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A tua igreja te adora e diz que a Ti a glória, Senhor, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, para sempre. Amém. aleluia. Porque dele, por Ele e para Ele, para são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Você pode dizer isso para o Senhor? Porque dele, por Ele, para Ele, a minha vida é tua, Senhor, o meu louvor é teu, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são. Levanta a tua mão para o céu aí onde você está e diz para Ele assim com força, aleluia. A Ele a glória, a Ele a Ele a para sempre, amém. Diz para quem está do teu lado assim: pode ser muito mais forte nessa noite. Diz para ele: pode ser bem mais forte. Preparou aí? Prepara aí? Preparou a tua adoração? 1, 2. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a Glória, para sempre. Amém. Não vamos ficar de fora dessa, né? Vamos junto? 1, 2,
Ramiro, eu espero que seja num culto, durante um culto assim. Que fantástico se nós estivermos cantando esta canção. E no instante seguinte, estamos cantando a canção no meio do coral celestial. No instante seguinte, ao invés de algumas vozes, todas as vozes dos santos, os anjos, arcanjos, estarão cantando conosco. A Ele a glória. Pense nisso. Imagine esse momento lindo. Imagine esse encontro com Jesus nas nuvens. Imagine esse coral cantando. E agora cante como se tu estivesse participando desse coral. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele a Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor, ao Senhor a adoração, ao Senhor Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todo o universo, ao dono das nossas vidas, a honra, a glória, a Ele a glória e a nossa gratidão. O Senhor é o único digno, o Senhor é o único que merece, e só ao Senhor nós entregamos toda a glória. Não fazemos por obrigação, não fazemos por ritual, não fazemos por cultura ou por tradição, fazemos porque te amamos, Pai. Fazemos porque reconhecemos que o Senhor é digno de glória. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado de forma tremenda. O Senhor é o nosso papai. E nós falamos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E se você estiver disposto a glorificar ao Senhor com as tuas palmas, faça com todas as tuas forças. Que a paz que excede o entendimento humano esteja sobre a tua vida. Alguns gostaram, alguns não querem paz, mas eu desejo a todos. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem nenhuma razão para numa noite como esta, num dia tão especial, nós falarmos de outro assunto que não seja a Páscoa, por óbvio. Quem estava na ceia, nós já tivemos uma pincelada, entendemos um pouquinho de onde nasceu a Páscoa, lá, quando o povo israelita, os filhos de Israel, a descendência de Israel estava escravizada no Egito, e Deus então resolve cumprir o seu pacto, a sua aliança com Abraão e fazer da descendência de Abraão uma grande nação. Agora já era um número suficiente para se chamar de nação, um povo com mais de 3 milhões de pessoas, só que estava escravizada. Não era a nação
livre que Deus tinha prometido a Abraão. Não era a nação dona de um território, detentora da terra, dominadora da terra de Canaã, que Deus tinha prometido a Abraão. Então Deus está na hora de sair. E faz maravilhas, tremendas maravilhas, milagres, verdadeiros milagres, para convencer Faraó a deixar o povo sair. Sem uma única flecha ou lança ser atirada. A maior guerra que a humanidade já viu. Uma nação ser livre, ser liberta, sem uma única flecha ser disparada. Fosse nos tempos de hoje, a gente ia dizer sem gastar um cartucho. Nós vamos ter que entender que isto é milagre. Nem que nós não queiramos, nem que nós não aceitemos, isto é um milagre. Quando nós passamos nesta semana por situações, circunstâncias completamente alheias à nossa vontade, muito pelo contrário, ninguém de nós gostaria nem de ter sabido notícia disso. Vemos a violência escancarada, pessoas que não têm qualquer domínio sobre a sua própria segurança, famílias que levam suas crianças para a escola e buscam o seu corpinho deformado, notícias que magoam, machucam o coração do mais duro ser humano, quanto mais de um pai e de uma mãe. Nós vemos Deus libertando uma nação inteira, sem uma única flecha a ser disparada. Tinha que ter algo que lembrasse isso. E Deus então institui a Páscoa. Cordeiro pascal é separado ao 10º dia do primeiro mês, é imolado no 14º dia e é consumido no 15º dia com ervas amargas e pão sem fermento, com a sua vestimenta no corpo, suas sandálias nos pés, a sacola no ombro, pronto para sair, porque aquele cordeiro imolado emprestou o seu sangue para que o povo de Israel fosse liberto através da marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Depois o povo já em Canaã, Deus reforça isso, olha, vocês vão comemorar isso todo ano, para lembrar que um dia vocês foram escravos. E isto é cumprido até os dias de hoje, de uma maneira muito fiel. O povo israelita faz questão de cumprir esse ritual até os dias de hoje. E Jesus era um israelita. E chegou na sua vez, ele estava em Jerusalém, no lugar onde deveria ser comemorada a Páscoa, e foi e cumpriu a lei por inteiro. Fez exatamente como tinha que ter sido feito. O cordeiro foi separado no 10º dia, imolado no 14º, e agora no 15º dia, então, ele é consumido com ervas amargas, com pão sem fermento, em um lugar com a família, representando a saída do Egito. Lembrando da saída do Egito. Após ter cumprido a lei, Jesus já tinha completado a Páscoa, ele institui um novo significado para esse momento. E diz, olha, até hoje, para cada ano precisou um cordeiro ser imolado. Para cada família, um cordeiro ser imolado. E esse cordeiro entregava o seu sangue para livrar as famílias da morte. E
a Páscoa está intimamente ligada à figura do Cordeiro. E o próprio Senhor Jesus fez questão de deixar isso muito claro. João 1:29. NVT nós vamos usar. Já desde o início do seu ministério, isso ficou muito claro para o povo israelita, porque João Batista, quando preparou o caminho do Senhor Jesus, quando anunciou que o Messias estava chegando, que o reino de Deus estava próximo, ele já disse para o povo de Israel: olha, o Cordeiro que tira o pecado do mundo já vem, já está por aí. E nesta ocasião, Jesus vem chegando perto de João, e João olha e diz: João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O significado da Páscoa era tão enraizado no coração dos israelitas, que esta simples frase quebrou qualquer barreira de quem era Jesus para aquele grupo que ouviu João. Não houve qualquer resquício de dúvida que era o Filho de Deus que estava chegando. E aí segue a esse momento, Jesus é batizado, a pomba desce, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e ouve-se uma voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E Jesus desenvolve o seu ministério a partir daí, e faz milagres, curas, faz maravilhas, libertações, expulsa demônios, faz tudo aquilo que os 4 evangelhos narram. E ainda João chega à conclusão, lá no último versículo do livro de João, diz: e fez muitas outras coisas ainda, mas se todas elas fossem escritas, faltaria no mundo espaço para os livros que teriam que ser escritos. E aí então Jesus mostrou que era o Filho de Deus, e agora ele chegou o momento de concluir a sua missão. Chegou o momento de ele mostrar que o Cordeiro de Deus já estava pronto para a Páscoa. Já tinha sido escolhido, já tinha passado pelo 10º dia, agora precisava ser imolado no 14º dia, e teria que representar o seu consumo de uma forma ou de outra. Então ele ressignifica a Páscoa e faz a ceia. E Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa suspensão, dispensa, passagem. Suspensão no sentido de a ordem ao anjo da morte de eliminar todos os primogênitos. Onde tivesse o sangue do cordeiro na porta, a ordem estava suspensa. A ordem o anjo da morte estava dispensado de cumprir aquela ordem onde tivesse o sangue do cordeiro. O anjo da morte tinha que só passar por aquela porta e não entrar. Sabia que ali havia primogênitos, sabia que ali havia vidas que deveriam ser ceifadas, porque a ordem era recolher todos os primogênitos, mas ele sabia que aquele sangue o impedia de entrar. Então ele tinha livre passagem, obrigado a passar reto. E aí vem de passagem o nome dado ao cordeiro que simboliza esse momento. Então o próprio cordeiro recebe o nome de Pessah. A cerimônia em todo um conjunto recebe o nome Pessah, Páscoa,
E quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos então nesta passagem, lembramos desse momento, mas também lembramos do Cordeiro. E Cordeiro, quando nós pensamos em Cordeiro, nós vamos nos reportar ao que aconteceu com esse Cordeiro. Vamos pensar no que houve com esse Cordeiro. Por que um Cordeiro precisava ser sacrificado naquele momento? Porque alguém tinha que morrer no lugar de quem não iria morrer. Alguém tinha que morrer para salvar outro alguém de morte. Então, através desse Cordeiro escolhido, separado, sem defeitos, vimos na ceia aí a descrição completa como Deus queria esse Cordeiro, e sem mancha, sem mácula, sem qualquer defeito, de um ano. Não era refúgio, também não era um inocente, era um Cordeiro perfeito, pronto, na sua fase adulta. Por que um ano? Porque um Cordeiro a um ano de idade ele já está na sua fase adulta, já está no seu crescimento completo, já está no seu desenvolvimento completo. Então, mas também não podia ser 3, 4, 5 anos, porque seria já um cordeiro em final de vida, já de repente sem a dentição, já imperfeito pela própria natureza dele. Tinha que ser sem mancha, sem defeito, sem quebraduras, vigoroso, no auge, porque ele iria substituir um primogênito. Ele iria salvar, entregar a sua vida por outra vida, e uma vida muito importante. Então, quando nós pensamos Cordeiro, nós lembramos do sacrifício. Ele tem que morrer. E quando nós lembramos sacrifício, pensamos sacrifício, nós pensamos derramamento de sangue. Não há qualquer possibilidade de sacrificar um animal, de tirar a vida de um animal sem que o seu sangue seja derramado. Ah, mas hoje se mata até com choque elétrico. Naquela época não tinha energia. Só tinha uma forma de sacrificar o holocausto, o cordeiro. Era derramando sangue. Era por hemorragia. Enquanto houvesse sangue, haveria vida. Então tinha que se tirar a vida tirando o sangue. E o sangue, em última análise, era tirada de um cordeiro. O sangue era tirado daquele cordeiro para que pudesse ser usado nas portas, pudesse marcar as portas das famílias israelitas, de tal forma a salvar uma vida. Então, sangue nos remete à vida. Tanto a vida que se vai do cordeiro, quanto a vida que é salva pela marca do cordeiro, pela marca do sangue do cordeiro. Para que houvesse essa suspensão da atividade do anjo da morte, era necessário a morte desse cordeiro. Era necessário o derramamento do sangue, porque o sangue era usado exatamente para marcar as casas em que a vida deveria ser preservada. Não tinha outra forma. E Deus instituiu exatamente assim. E para que a humanidade, que tem suas falhas de memória, jamais perdesse o contato com esta verdade, então lá em Êxodo, Deus institui a celebração da Páscoa, repetindo ano a ano, ano após ano, a mesma cerimônia. Pelo Velho Testamento, se nós olharmos como Deus instituiu e como Deus mandou celebrar, não existe mais qualquer sentido em nós comemorarmos a Páscoa. Porque, afinal de contas, nós não somos israelitas, nós não fomos escravos,
Nós não fomos tirados do Egito. Nós não temos por que lembrar daquele momento. A instituição da Páscoa foi exclusivamente para os israelitas, lá segundo o Velho Testamento. Só que na história da humanidade vem o Filho de Deus e divide a história. Antes de Jesus e depois de Jesus. E é tão forte a presença de Jesus na humanidade que até os tempos ele dividiu. Nosso calendário é contado em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. E em anos, ele é dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se eu disser para vocês, no ano 1500 AC, quantos anos atrás eu estou falando? Quantos anos atrás eu estou falando? Quantos anos atrás eu estou falando? 3.523. 2023 depois de Cristo e mais 1.500 antes de Cristo. Então eu estou me referindo a um ponto da história que ocorreu há 3.523 anos atrás. Se eu digo no ano de 1500 DC, eu estou me referindo a quantos anos atrás? Não, há quantos anos atrás? 523. Entenderam a diferença? Antes de Cristo, 1500, depois de Cristo, 1500, a distância é 3.000 anos. Simples assim. Alguém de nós é capaz de, pelas suas façanhas até agora conquistadas, dividir pelo menos um ano? Mas olha, 2022 foi marcado até o dia que o Ramiro nasceu e agora, depois que o Ramiro já estava aí. Tem algum ser humano que deixou uma marca no tempo assim? Alguém lembra? Tem vários seres humanos fantásticos que deixaram marcas fantásticas, ações maravilhosas. E vou pegar assim as mais modernas, por exemplo, o Thomas Edison, o dia que inventou a lâmpada, marcou a história. Mas que dia foi esse? Alguém lembra? Alguém sabe? É um bom homem, foi um grande cientista, um baita de um inventor, persistente, que depois de 8.000 tentativas acertou. Achou a lâmpada e hoje nós nos beneficiamos disso, mas sei que foi Thomas Edison, mais nada. E quantos outros homens importantes temos na história, mas algum deles dividiu o tempo? Algum deles, lá do ano 1200, alguém lembra? Tem algum nome importante do ano 1200? Do ano 1300? Tem algum nome importante do ano 1400? Do ano 1500? Alguém lembra? Poxa, brasileiros, pelo menos do descobridor do Brasil vocês tinham que lembrar, né? Eu só não lembro do nome dele, mas eu sei que foi em 1522. Ninguém mais. Grandes feitos, mas feitos únicos. Não foram suficientes para dividir o tempo. Então, quando nós pensamos no Velho Testamento, não existe mais necessidade de comemorarmos a Páscoa. Mas quando Jesus entra na Páscoa, aí passa a fazer sentido nós dedicarmos um domingo para celebrar não a saída do povo de Israel do Egito, mas celebrar a divisão do tempo
por um homem que se fez cordeiro. Por um homem que se entregou como cordeiro pascal. Cordeiro para ser imolado, para ser o seu sangue motivo de livramento, motivo de salvação de vida, maneira, método, caminho, processo para a salvação. Como é que isso acontece? Eu tentei encontrar na Bíblia alguma forma de explicar ou alguma história que ilustrasse como isto seria, como isso teria acontecido, e eu não consegui. Então eu perguntei, Deus, como é que eu vou explicar esta divisão? E aí hoje à tarde, quando eu estava conversando com Deus, Ele me deu uma ilustração muito prática para nós entendermos. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Vai ser difícil com uma mão só, eu não sei trabalhar com uma mão só. Faz favor, Wellington. Esse aqui. Tira esse microfone daqui para mim, faz favor. Eu vou usar o pedestal. Eu ia fazer o Wellington de pedestal sem me dar conta que já inventaram o pedestal. E a ilustração que Deus me deu para ajudar a entender, vemos aqui uma garrafa que representa, em última análise, apenas e tão somente representa Deus Pai. Quando ele olha para a humanidade e vê a humanidade se perdendo, ele diz: filho, eu não quero perder a humanidade. Tu vai ter que ir lá. Então Jesus vem ao mundo, sai do Pai e vem ao mundo. E vem ao mundo porque aqui no mundo estava o ser destinatário do amor de Deus, o ser humano, a humanidade toda. Porém, estava separada de Deus, e Deus não podia ter contato, ter relacionamento com a humanidade, porque a humanidade estava repleta dos seus pecados. E os seus pecados, muitas vezes, eram sementes do mal, raízes que estavam plantadas, sementes plantadas que estavam frutificando o mal ao natural. Outras vezes eram pedras, corações empedernidos, corações endurecidos, que não acreditavam, que não aceitavam mais a presença de Deus. Outras vezes eram frutos, e eu achei que frutos ressequidos, podres, inúteis, sem qualquer serventia. Em alguns casos, eram pequenas transgressões, como os grãozinhos da areia que está aqui, dá para ver? Embaixo eu coloquei uns grãozinhos de areia. E trouxe aqui um pote com água. E a palavra de Deus nos diz que a água representa o Espírito Santo. E a comunhão que nós temos com Deus é exatamente através do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo, que purifica, que limpa, que transforma, que corre rios de água viva,
poderia estar em comunhão com este ser imundo, empedrenido, cheio de frutos e de sementes apodrecidas, sem qualquer utilidade? O que aconteceria se o Espírito Santo fosse derramado neste ser? Haveria alguma possibilidade do ser humano ser livre dos seus pecados só porque o Espírito Santo entrou? Ou nós contaminaríamos o Espírito Santo? Nossos pecados deixariam de existir com o Espírito Santo dentro de nós? Então Deus, na sua sabedoria, diz: filho, nós precisamos salvar a humanidade. E Jesus então se propõe: eu vou, Pai. Vou abrir um caminho para a humanidade chegar até o Senhor. Eu vou fazer com que a humanidade tenha a possibilidade, vou dar à humanidade a possibilidade de se reconectar com o Senhor, porém, sem os seus pecados. Mas como assim? Eu vou ficar com os pecados dele. Então Jesus vem à terra, se conecta com a sua missão, e esta é a missão de Jesus, representada aqui pelo algodão: amar o pecador, abrir o caminho dos céus para esse pecador imundo, mas não deixar que o pecado do pecador contaminasse a pureza de Deus. Então, esse pecador só pode chegar a Deus se passar pelo filtro de Jesus. E qual é o símbolo do filtro de Jesus? Da missão que Jesus cumpriu. Quem arrisca? Quem arrisca dizer qual é o símbolo de que Jesus cumpriu integralmente a sua missão? Pode falar mais alto, pastor. Aonde foi esse derramamento de sangue? Então o algodão aqui simboliza a cruz. Quando o pecador passa pela cruz, quando o pecador, vou usar um pouco mais de água aqui, peguei um vidro pequeno. Quando o pecador leva os seus pecados para a cruz, o que passa? O que aparece? Era para ter ficado mais colorido. Eu errei na quantia de... Mas se olharmos para esse lado aqui, o que aparece aqui do algodão? O sangue. A cor do sangue. Quando nós levamos os nossos pecados para a cruz, da cruz só sai o sangue. Os pecados ficam nela. Os pecados
que não são de Jesus ficam na cruz de Cristo. Os pecados que são da humanidade ficam na cruz. E a cruz, pela cruz só passa o sangue do Cordeiro, o sangue da vida. Pela cruz só ultrapassa a pureza do Espírito Santo. E quando Deus olha para o homem, para os seus pecados, através da cruz, ele só enxerga Jesus e o sangue derramado. Da mesma forma que o anjo da morte enxergava só o sangue nos umbrais das portas dos israelitas, Deus, quando olha para ti através da cruz, ele enxerga apenas o sangue que te livra da morte. Sobrou a cruz para os teus pecados. Sobrou o sangue para a tua vida. E esta foi a missão de Jesus: trazer vida eterna para muitos. Nós lemos no texto na ceia. Não foi para todos. Como assim Jesus não morreu por todos? Sim, morreu por todos, mas nem todos o aceitaram. Jesus morreu, sim, por toda a humanidade. Mas há uma questão que a humanidade precisa fazer. Pode levar. Cuida para não levar. Crer. O crer Deus não vai fazer por ti. O crer Jesus não vai fazer por ti. Crer é a tua responsabilidade. Derramou. Deixa o Elton se acertar com o Espírito Santo lá que está lavando tudo. João 10:10 nos diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Em outra tradução, diz vida e vida em abundância. Então nós podemos concluir que todos têm a vida eterna garantida, porque Deus quer que todos sejam salvos, correto? Sim? Todos têm a vida eterna, porque todos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? É isto? Se fosse assim, o que nós estávamos fazendo aqui no culto? Se Jesus já tivesse pago tudo e não precisasse ser feito mais nada, o que nós estaríamos fazendo aqui no culto? Para que pregar a palavra de Deus se já estava feito por todos? A palavra diz que todos têm acesso, mas poucos creem. Larga é a porta que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos entrarão por ele. Mas o caminho continua à disposição de todos, mas não são muitos que decidem caminhar por esse caminho. Tem uma parte que cada um de nós tem que fazer por si mesmo: crer em Jesus. Simples assim. Eu tenho um trevo de 4 folhas, eu acredito que me dá sorte. Eu tenho um pé de coelho que eu acredito que me faz bem. Eu tenho meu, sei lá o que a moedinha de $1 que eu carrego na carteira para me dar mais dinheiro.
Tá, então se tu tem $1 na carteira para ganhar dinheiro, por que tu vai trabalhar todo dia? Deixa o dólar trabalhar por ti. Tua carteira vai ter que se encher, você já tem $1 lá. É para encher a carteira, não é? O que enche carteira é trabalho, não é $1. O que te dá sorte é acreditar em Deus, não em pé de coelho, porque se tu acha que com uma pata de coelho você vai ter sorte, o que aconteceu com o coelho que morreu para te dar pata? Ele tinha 4. Que sorte é essa? 25% da sorte de um coelho? Há um trevo de 4 folhas, porque é difícil, aí me dá sorte. Mas se o trevo de 4 folhas desse sorte, por que ele ia parar na boca de cavalo? O cavalo vem pastando, arrancando, levando, e você sabe no que ele vira, né? Lá no final da história do trevinho de 4 folhas. Que sorte é essa? Agora, quando nós passamos pela cruz, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, aí a nossa sorte está selada. Os pecados ficam na cruz e o sangue que nos dá vida é o que Deus enxerga em nós. Mas eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que acreditar em Jesus. A salvação não é automática, é gratuita e é pela graça, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Romanos 10, 9 e 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. 10. 10. Não, está o 10, 10. Pois é, crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. É quando eu digo para Jesus, ok, Jesus, tu foi para a cruz, tu morreu nela, tu foi para o túmulo, mas tu ficou só 3 dias lá e já está ressurreto. Quando eu creio nisto, quando eu entendo que isto é verdade, então os meus pecados ficam na cruz. E o que eu recebo da cruz é o sangue que me dá vida eterna. E não está disponível por qualquer outro caminho, por qualquer outra atitude, por qualquer outra decisão nossa. E aí nós poderíamos passar a noite toda brincando com a palavra de Deus, descobrindo aqui revelações fantásticas. Por exemplo, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é pelo seu muito falar, não é pela sua riqueza, não é, tudo isso está na Bíblia. Quem crer, quem confessar com sua boca que Jesus é Senhor, este será salvo. Porque, bota o 10 de novo ali, faz favor. Pois é crendo de coração, que você é declarado justo. E não é a justiça dos homens, ou aquele que só faz as coisas certinhas. Esse é um homem justo, não pega troco separado, não pega 1 centavo que não é dele, não cobra valor a mais do que o serviço vale, não fica devendo nada para ninguém, não pega, se a moça do caixa do mercado errar no troco, ele devolve. Não é esta justiça. Não estamos falando de ser justo pelas suas atitudes. Nós estamos sendo justificados porque passamos pela cruz. Porque entendemos o sacrifício de Jesus e o que Ele fez. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez. Eu só tenho que aceitar o que Ele fez. Eu só tenho que acreditar no que Ele fez. Mais nada.
Mas peraí, então, todo ano nós precisamos matar Jesus, porque todo ano tem Páscoa, todo ano precisava sacrificar um cordeiro, foi Deus mesmo que disse. Ei, a grande diferença entre o cordeiro que os israelitas carneavam e o cordeiro que morreu por você e por mim, é que o cordeiro que morreu por você e mim era o cordeiro de Deus. O cordeiro que era carneado no dia 14 do primeiro mês era o cordeiro dos israelitas, de um ano sem defeito, separado no dia 10. E o cordeiro que morreu por mim e por você é o Filho do Criador do universo. Será que o sangue dele vale mais do que o sangue de um cordeirinho? Então você não precisa mais de outro cordeiro. Você não precisa a cada ano derramar novamente o sangue para lembrar que Jesus já fez. O preço daquele sangue é suficiente para limpar os pecados de toda a humanidade que crê nele. A cruz é uma só. E ela não precisa ser repetida cada ano, pelo simples fato de que Jesus venceu, inclusive, a morte. Ele levou todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os pecados de toda a humanidade, e foi para o sepulcro. E a morte vibrou por 3 dias e 3 noites. Eu matei o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, o Filho de Deus, morte, vem cá, tu não vai me segurar aqui. Estou indo. Tchau para ti. Tu és uma derrotada. Tu não conseguiu me segurar mais do que 3 dias. E agora eu levo para quem acreditar em mim a vitória que eu estou gerando aqui sobre ti, morte. Se Jesus venceu a morte, existe alguma possibilidade de Jesus perder de novo para a morte? Jesus não estava lutando uma luta de boxe com a morte. Que se a morte pegasse um treinador ou um preparador físico assim, que nem eu tenho, uma purgante, né? Na luta seguinte poderia estar mais forte e derrotar aí a morte. Treinar, levantar ferro, fazer agachamento, fazer alongamento e não sei o que mais lá, que amanhã eu vou ter que, estou lembrando de tudo isso. Amanhã eu sofro esse pênalti, mas a morte nem com todos os exercícios do mundo conseguiria ficar mais forte para vencer Jesus numa segunda luta. Então não tem segunda luta, não tem revanche. A morte já foi vencida. Ela quer que tu acredite que ela ainda pode te vencer. E ela pode? Pode. Basta você não acreditar em Jesus. Então a grande função, a grande missão do diabo e seus demônios é mentir, é roubar, é matar, é destruir o teu relacionamento com Deus. É te tirar do caminho da cruz que te leva de volta para Deus. Simples assim. E aí rola tanta mentira. A mais comum que a gente ouve, tenho absoluta convicção que todos nós já ouvimos. Não, todos os caminhos levam a Deus. Só a cruz de Jesus leva a Deus. O resto é mentira. E quem é o pai da mentira?
próprio diabo é o pai da mentira. Então, Jesus não precisa morrer todo ano como o Cordeiro de Israel, porque ele é o Cordeiro de Deus e ele já venceu a morte, não tem mais como a morte vencer ele. Romanos 6, 9 e 10. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. E se ele te deu a vida, é para a glória de Deus. Simples assim. Fácil assim. Aceite você se quiser ou não. A decisão é tua. Daqui para frente, Jesus não tem mais que morrer todo ano. Jesus não tem mais que ir para a cruz uma vez por ano, lá como não tem mais por que passar a faca no pescoço de Jesus, como fazia no Cordeiro, para tirar o sangue, para marcar portas. Está feito de uma vez por todas. Venceu a morte e te deu o direito de ter vida e vida plena. Vida eterna. A Páscoa atualmente é apenas e tão somente uma celebração dessa vitória, o que, diga-se de passagem, não deveria ser comemorado apenas uma vez por ano, mas todos os dias, já que todos os dias pessoas entendem essa mensagem, recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixam na cruz todos os dias os seus pecados. Recebem vida eterna todos os dias, recebem vida plena todos os dias. E quem entende isso, quem se posiciona pelo senhorio de Jesus, quem se entrega para que Jesus comande a sua vida, se candidata a receber as promessas de Deus. E promessa de Deus não é possibilidade, é fato consumado. Promessa de Deus não é possibilidade, é fato consumado. Porque se Deus não tivesse condições de prometer, Ele não teria aberto a boca para prometer. Fazer promessa e roer a corda, isso é problema meu e teu, nós seres humanos. Agora, Deus já prometeu, então é fato consumado. Fica de pé. Talvez assim como eu, exista alguém aqui que está a vida toda dentro de uma igreja, exista alguém que tenha nascido já em contato com a palavra de Deus, talvez alguém que já 5, 10, 15 anos tem contato com a palavra de Deus, mas não tinha se dado conta desta verdade, que a sua salvação não depende da sua religiosidade, a sua salvação não depende das suas ações, a sua salvação não depende do que os outros dizem ou pensam a seu respeito, a sua salvação depende da sua fé no Senhor Jesus. E talvez hoje à noite o Espírito Santo tenha trazido esse convencimento ao teu coração. Eu não quero sair daqui deste culto sem te dar a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, toma as rédeas da minha vida. Eu te aceito como meu Senhor. Eu te aceito como meu Salvador pessoal. Eu entendo, eu creio, o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas o Senhor não ficou lá. O Senhor ressuscitou e é isto que eu estou comemorando hoje. Não é a sua morte, mas sim a sua ressurreição. Não é a sua cruz, mas sim a sua ascensão aos céus, glorificado, curado, sarado, livre, liberto, restaurado por completo, que é o seu desejo para mim. Nunca mais eu vou pensar em Páscoa
como libertação do povo do Egito. Nunca mais eu vou pensar em Páscoa como morte do Cordeiro. Nunca mais eu vou pensar em Páscoa como cruz, derrota. Mas eu vou comemorar a Páscoa como vitória. Nunca mais eu vou pensar em Páscoa como coelhinho, ovos, chocolate, fertilidade. De hoje em diante, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador. E eu vou comemorar a sua vitória sobre a morte, inclusive por mim, para me dar vida plena, vida eterna. Eu quero, eu aceito e eu confesso: Senhor Jesus é o meu Senhor. Talvez hoje esta verdade bateu fundo no teu coração. E eu não preciso da tua manifestação, eu não preciso que tu diga: vá, pastor, eu tomei essa decisão. Isto é você com Deus, porque a minha missão é apenas pregar o Evangelho. A missão de convencer é do Espírito Santo e a decisão é tua. Mas eu não podia deixar de te dar essa oportunidade. Então, se tu entendeu a tua salvação, entendeu o sacrifício de Jesus, eu glorifico a Deus pela tua vida. Com certeza, em nosso meio, muitos já tinham tomado esta decisão, já estavam convictos do seu relacionamento com o Senhor Jesus, já estavam limpos, purificados, libertos dos seus pecados pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Mas eu andei tomando uns baques aí, umas pedradas, andei dando umas tropeçadas, uma escorregada na maionese, eu pisei na casca de banana, eu caí. Mas se Jesus não precisa mais morrer todo ano, porque já venceu a morte, então eu posso me levantar. Mas está difícil, está pesado, e eu preciso da sua ajuda, Jesus. Então a tua oração talvez seja essa: Senhor Jesus, me tira desse poço. Eu já andei contigo, eu sei, o Senhor já conhece meu coração, o Senhor já sondou meu coração, sabe que eu já tenho a convicção de que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou e é Filho de Deus, está à direita de Deus Pai, mas eu andei fazendo umas bobagens aí, Pai. Senhor Jesus, me dá a tua mão, me restaura, me leva para uma ressurreição com o Senhor. Hoje é o dia que nós estamos comemorando a sua ressurreição, então, peraí, pode ser o meu dia também. Eu também posso ressurgir, eu também posso ser restaurado, eu posso ser transformado, eu posso ser limpo novamente pelo teu sangue, Senhor Jesus. Eu quero. Pega na minha mão aqui, Senhor Jesus, me tira desse lamaçal de pecado aqui. Eu não quero ficar preso aqui, eu não quero perder a oportunidade que o Senhor me deu, que eu já aceitei, mas que eu acabei jogando fora. Eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. Me tira daqui, dessa imundícia, Senhor Jesus, por favor. Pai, nós entendemos o seu recado. E hoje nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor abriu mão do seu Filho para não abrir mão de nós, meros pecadores, cheios de frutos podres, de sementes infrutíferas, de sujeiras e imundícias de pecado. Mas o Senhor Jesus, nos deu o privilégio de sermos limpos na cruz do Calvário, sermos livres dos nossos pecados, e não há mais condenação, porque nós entregamos tudo na cruz do Senhor Jesus, e ressurgimos com Ele.
para alcançarmos a eternidade. Então, Deus, nós temos a nossa gratidão para apresentar ao Senhor. Nós temos a nossa gratidão para dizer que nós não temos condições de pagar o que o Senhor fez, de retribuir o que Jesus fez, mas temos o nosso coração reconhecido que o Senhor Jesus fez isso por nós. Foi por mim, Senhor Jesus, e não vai ser em vão. Muito obrigado, muito obrigado. Espírito Santo, Tu que habitas em nós, sabes a necessidade de cada um de nós, sabe os corações contritos que estão apresentando agora para o Senhor a necessidade de um milagre, porque as forças humanas não são capazes de resolver. Talvez seja alguma doença que a medicina não tem mais nenhuma expectativa e nenhum recurso para apresentar. Então, Deus, nós agora colocamos essas necessidades, essas angústias nas Suas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Faz os milagres que estão sendo pedidos, Pai. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu amor, manifesta as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, manifesta a Tua unção, o Teu carinho, o Teu cuidado para conosco. Manifesta, Pai, os milagres necessários. Materializa esses milagres em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É muito bom estarmos na comunhão dos irmãos, mas é muito melhor estarmos na comunhão com Deus. Não perca esta comunhão, porque tu vai sair do ambiente propício para esta comunhão. A tua comunhão pode ser 24 horas por dia, a partir desse momento. A tua comunhão é exatamente através da tua fé, crer que Jesus é o teu Senhor. E portanto o Espírito Santo habita em você. Não deixe Ele dar um passeio, nem que seja um passeio no vizinho. Não deixe. Nem um segundo sequer da tua vida abra mão da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Esta semana Deus vai te surpreender. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós encerramos este culto, este momento de adoração a Deus com esta canção. E após o término da canção, então, tu tem a oportunidade de adorar a Deus através de um abraço no teu irmão, de uma palavra profética de bênção na vida dele e também de receber o que Deus tem para a tua vida através do teu irmão. Em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Uma boa e abençoada semana para você, em nome do Senhor Jesus, amém?